Hoje nós vamos falar de um gênio que você não fazia ideia que existe. Alguns meses atrás eu gravei um vídeo chamado O Jogo Sem Nome, que é um jogo criado por esse cara. E é realmente um jogo que não tem nome. O nome dele é um gatinho. O Takori, ou Takori, ou Takori, eu não sei. Ele é um criador de jogos. As únicas coisas que eu sei desse cara é que ele mora na Austrália e que ele gosta... Oh, caralho, ele gosta muito da cor FF6B99. O que é isso? Você me pergunta? É o código desse tom de rosa. Esse tom de rosa aí, o código hexadecimal dele é FF6B99. Ele adora essa cor, ele ama essa cor. Essa cor tá em literalmente todos os lugares. Tá no Twitter dele, tá no site dele, tá na página de jogos dele, tá em tudo. Esse é um cara que definitivamente é muito específico quando perguntam qual é a cor favorita dele. Ele sabe o que responder. Você deve estar se perguntando por que eu gosto tanto desse cara aleatório na internet que eu não sei nem o nome. A gente vai chegar lá. Calma, por favor. Eu vou chegar lá, não precisa perguntar. Por que você perguntou? É um vídeo, não precisa interagir comigo. Já está gravado. Eu sempre gravei jogos indies, jogos feitos por uma pessoa só ou por um grupo pequeno de pessoas que não tem um grande dinheiro e às vezes liberam os jogos de graça para as pessoas jogarem e se quiserem apoiar, dar um dinheirinho, eles apoiam, mas não é obrigatório. E o Takori é um exemplo perfeito de por que eu gosto de fazer isso. Ele não é um novo Mozart, ele não é um novo Bach, mas eu gosto muito dele, principalmente porque eu me identifico muito com o que ele faz. E ele é uma grande prova de que jogos são arte, incontestavelmente. Vamos dar uma explorada no universo desse meu homem maravilhoso, que eu não sei nem o nome e eu não sei. Só de você entrar no site dele, você já vê que é um site muito bizarro, é muito diferente. Ele é todo rosa, da cor FFB699, que inclusive tá escrito no site. E o título tá escrito Takori, usuário de computador. As primeiras frases do site dele são: bem-vindo a isso, desculpa por isso. Aí embaixo tá escrito: eu queria pedir gentilmente para que você deixasse o seu espaço em branco na porta. Mas se você passar o mouse em cima, aparece escrito as suas preocupações. Por favor, deixe as suas preocupações na porta. Bem-vindo ao mundo dele. Puta que ó. E aí o site tem várias outras piadinhas e se você vai descendo, ele vai mexendo de uma maneira meio bizarra. E no fim o site para, escrito para. Ele pede pra você parar e você para. Só que uma coisa que é muito louca no site dele é que além de ser todo um site estranho, você pode apagar o site dele e escrever as coisas que você quiser. Simplesmente você pode digitar no site dele por algum motivo. Mas a gente não tá aqui pra ficar vendo o site, a gente tá aqui pra ver os jogos. Vamos ver as maravilhas que esse homem cria e que eu gosto tanto e que são muito estranhas. E essa é a graça. A grande razão de eu gostar tanto de jogos feitos por uma pessoa só ou por algum pequeno grupo de pessoas é que eles são jogos de verdade. Eles não são jogos que são aprovados por 85 executivos pra saber qual que vai ser a forma que vai vender mais, que nome que vai vender mais. Isso não pode, isso aqui é censurado. Eles são jogos feitos do coração, eles são jogos sem censura nenhuma. E é mais ou menos a mesma liberdade que a gente tem no YouTube. A gente pode criar absolutamente qualquer coisa, desde que não seja crime. E com esse conceito, ele tem vários jogos que claramente significam alguma coisa e são lindos, e tem outros jogos que são só uma besteirinha aleatória pra se divertir. Assim como eu tenho vários vídeos que eu gosto muito e que significam algo pra mim, e eu tenho outros vídeos que são só retardados e aí eu me divertindo ou tentando aprender alguma coisa nova. Óbvio que eu não quero me comparar a ele, mas eu acho que se eu tivesse talvez tomado outro rumo na minha vida e tivesse desenvolvendo jogos, eu provavelmente faria alguma coisa meio parecida com a dele, assim. Eu seria completamente escondido na internet, faria as minhas coisas, deixaria lá, faria tudo estranho. Quem achar e gostar, achou e gostou. Quem não achar, tudo bem. Vamos começar com o jogo do gatinho sem nome, que eu acho que é o meu jogo preferido dele. Que, na minha opinião, é um jogo sobre se sentir sozinho e a aventura de explorar um mundo desconhecido. E principalmente de encontrar a sua outra metade, alguém importante pra você, e como a vida é muito melhor quando você tem alguém do seu lado, mesmo que você tenha que buscar muito fundo em lugares muito longes que pareça muito difícil, no fim vale a pena. E o jogo não te diz nada. O jogo abre e tem 4 quadrados na tela. Aí você descobre que esses quadrados, na verdade, são um tutorial pra você apertar as setinhas
do teclado. Um jogo literalmente sem palavras, o jogo não tem nenhuma palavra escrita e mesmo assim você entende absolutamente tudo que tá acontecendo. Se isso não é uma obra de arte, eu não sei o que é. Meu Deus, que jogo maravilhoso. Eu fiquei muito tempo jogando até eu encontrar umas ruínas escondidas. Você entra nessas ruínas e tem um espaço e você resolve alguns quebra-cabeças e quando você resolve todos, você encontra... outro gato, só que esse gato é branco e você é preto. E agora você tem 2 gatinhos e esse gatinho fica te seguindo em todos os lugares. E o que eu não sabia a primeira vez que eu joguei é que depois que você encontra esse gatinho, você pode encontrar um barco e dormir com ele e você zera o jogo, porque você terminou encontrando essa outra metade. Eu quando joguei eu achei uma puta experiência. E como é uma obra de arte, você pode jogar e se sentir diferente jogando ele e pode ter outras conclusões sobre o jogo. E isso que é insano, é por isso que é arte. Se aquilo foi feito honestamente, do coração, e te faz sentir alguma coisa, pra mim aquilo é arte. E esse jogo, sem dúvida alguma, é uma obra de arte sem palavras nenhuma. Não tem uma palavra. Isso é insano. Outro jogo dele que eu também já tinha gravado é um jogo que se chama Manda a Floresta e se fuder. Esse é o nome do jogo. O jogo tem tipo 10 segundos, você tá de um lado do rio e a floresta tá do outro lado. E aí você manda a floresta se fuder e aí cai uma ponte e você atravessa e acaba o jogo. Eu fiquei muito tempo achando que era um jogo de piada e na verdade é uma piada. Esse jogo inteiro é uma piadinha. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem um significado ali. Na minha opinião, vendo como é o jogo e do que ele se trata, eu vejo muito a história de um cara que quer chegar do outro lado, mas a natureza não tá deixando. A natureza não deixa ele chegar do outro lado. Tem um rio. Ele vai lá e se impõe. Ele aponta na cara da natureza e fala: vai se fuder, natureza! Eu vou chegar nesse outro lado. Aí a natureza deixa ele passar, porque ele se impôs, ele mostrou que ele queria, ele foi atrás e mandou a natureza se fuder e ela obedeceu. E aí ele atravessou e continuou a história dele. Isso em 10 segundos de um cara mandando a floresta se fuder. Essa é a minha opinião. Pode ser literalmente nada, mas é isso que eu vejo e é isso que é maneiro. Outro jogo dele que eu também gostei bastante chama Uma História Pornô de Fantasmas. Que é um jogo onde você tem uma lâmpada e aí você precisa usar a lâmpada pra ver seu celular. Por algum motivo, acho que ele não sabe como a luz funciona. E aí no seu celular tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a pessoa que você ama te mandando mensagens e tem uma historinha, tipo um livro digital, carregando enquanto você conversa com ela. Ssó que durante essa conversa começa a aparecer outras pessoas falando coisas. Uma é muito agressiva e a outra tá falando coisas muito tristes e parece que ela é uma pessoa que tá prestes a se matar e você não responde nada, você em nenhum momento responde. É só um monte de mensagem chegando pra você. E essa história aparecendo em imagens aos pouquinhos, enquanto as mensagens chegam, essa história vai carregando aos pouquinhos. E é a história de 2 fantasmas que eles se abraçam e eles se amam. E aí é um pornô de fantasmas, eles começam a se misturar e eles viram uma bola bizarra que vira um olho. E aí esse olho vai aumentando e quando chega no final, o olho abre, é algum tipo de demônio olhando pra você e a música do jogo para e o jogo fecha, sozinho. Que isso? A primeira vez que eu joguei isso, eu fiquei cagado. Eu fiquei literalmente com muito medo. Eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. E até agora eu não sei se eu entendi tudo que aconteceu nesse jogo, mas eu consigo ver mais ou menos que na verdade não tinha ninguém mandando mensagem, era tudo um conflito interno, era tudo várias personalidades falando dentro dele, e no fim quando ele abriu os olhos na verdade era um sonho, e o sonho acabou, e ele acordou. Ele tem vários outros jogos, ele tem um jogo onde você controla um cano, e é isso. Ele tem um jogo que é só um monte de barra, e você clica e as barras vão ligando. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo até eu perceber que era um jogo de reflexo. Só que ele não explica nada, eu tive que aprender isso sozinho. E eu pensava que esse cara devia ser meio estranho, meio fechado, meio misterioso. Mas na verdade não, ele é um cara puta normal, ele faz piadinha no Twitter, ele conversa, ele é uma pessoa normal. Só que ele tem esse jeito de expressar a arte dele. Eu me vejo muito nisso. E é isso que é incrível. São pessoas produzindo coisas que elas querem. E o mais louco é que mesmo se você não lê as coisas que ele fala no Twitter dele, você sente que você conhece ele. Só porque você tá jogando as coisas que ele criou. Porque existe essa mensagem que é passada sem palavras nenhuma. Esse jeito dele de criar as coisas fala muito mais sobre ele do que as coisas que ele twitta. E eu acho isso
incrível. Você pode não achar ele um gênio, você pode achar que ele é só um cara normal. Tudo bem, ele é só um cara normal, mas eu acho muito maneiro e é o que importa pra mim. Se você gostou e deixou um gostei, muito obrigado, me ajuda demais. Muito obrigado mesmo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.